Amém? Abra a Bíblia, a palavra de Deus em Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Prestem atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por seus apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este retrato do início da pregação do Evangelho. E, ó Deus, o modo ímpar como o Senhor chamou esses homens para testemunharem de Jesus Cristo e do seu poder. Obrigado, ó Deus, porque mais de 2000 anos depois, nós aqui estamos reunidos em teu nome, por causa da determinação, por causa da prontidão e da voluntariedade desses homens chamados apóstolos. Venhas tu mesmo, ó Deus, também guiar-nos neste tempo que estamos vivendo, para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo pelos nossos testemunhos também. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Quando garoto, não faz muito tempo, quando garoto havia uma brincadeira de passar o anel. Alguém já brincou de passar o anel quando criança? Opa, que bom, já não me senti tão distante. E a brincadeira consistia em um grupo de crianças sentarem, as mãos espalmadas, fechadas assim, e elas cantavam entre elas, ele vai, e ele vem, e uma pessoa com um anel na palma da mão, que todos criam que havia um anel entre as duas mãos espalmadas, e ela vinha e passava as mãozinhas dela entre as mãos das outras pessoas. E naquele passar das mãos, as crianças, mesmo que não recebessem o anel, elas simulavam que tinham o anel, para que quando perguntasse: o anel está com quem? Aquele que estava observando passar o anel, olhando no rosto das crianças, pudesse perceber quem é que tinha o anel ou quem não tinha o anel em suas mãos.
Mas isso era feito com tanta ingenuidade, mas também com tanto comprometimento, que a criança que não recebia o anel, ela abria as duas mãos assim, colocava o olhinho, e aí dava um sorriso como se tivesse o anel, mesmo sem receber o anel. E isso acabava induzindo a criança observadora a olhar aquele comportamento e dizer: o anel está com fulano de tal. E aí ele abria a mão e mostrava que não estava com o anel. E perguntava-se com quem está o anel. E a criança que tinha o anel em suas mãos espalmadas, dentro de suas mãos espalmadas, ou entre as mãos espalmadas, abria e apresentava o anel. Mas a princípio todos pensavam que todas as crianças tinham anel, porque mesmo os que não tinham, fingiam tão bem, que conseguiam induzir as pessoas que elas tinham o anel. Quando nós olhamos para o início da igreja cristã, os apóstolos, eles estão vivendo num comportamento, ou estão presos a um comportamento em que não poderiam fingir, não poderiam brincar de cristãos. Eles teriam que ter ou não ter Jesus Cristo. E aquele a quem era passado a pregação do Evangelho, e ele se convertia a Cristo Jesus como Senhor, ele não fazia questão de simular, para que outras pessoas pensassem que eles tinham Cristo, embora não tivessem. Para que outras pessoas olharem para suas faces, risonhas, talvez expressando satisfação, pudessem transmitir as faces que eles tinham Cristo, mas embora não tivessem. Eles estavam profundamente comprometidos. Mas essa realidade muitas vezes se distanciou daquele propósito dos primeiros apóstolos. E muitas vezes nós estamos vivendo como se estivéssemos passando o anel no tempo presente do cristianismo que nós estamos vivendo. Homens e mulheres que muitas vezes simulam, pelo comportamento, pela Bíblia na mão, pelo sorriso, pelo jeito como cantam os hinos, que tem um anel, ou que tem Cristo. E ao serem observadas por outras pessoas, dizem: fulano tem Cristo. Mas é só uma simulação. Ele não faz questão de ter o Cristo, ele faz questão de simular que ele tem o Cristo. Quando o apóstolo Pedro prega esse sermão de Pentecostes, que ao final nós lemos, ele diz: olha, o Jesus que vocês mataram, nós o elegemos Senhor das nossas vidas. Ele se transformou no Senhor de cada um de nós. Vocês mataram, mas nós queremos dizer a vocês que nós estamos aqui para pregá-lo, e se possível, se necessário for, para morrer por ele. Nós não estamos simulando um cristianismo, nós não estamos fingindo que temos Cristo, nós não estamos procurando convencer as pessoas de que nós temos Cristo. Nós realmente temos Cristo e vamos testemunhar. Missões se constituem num testemunho permanente de que você tem Cristo no seu coração. A igreja, ela vai tomando vertentes, são importantes, mas não são essenciais para a igreja. Vou repetir, são importantes, mas não são essenciais, porque o essencial para o cristianismo é ter Cristo. E não ter Cristo significa estar fora do reino de Deus. Então, o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, nesse sermão do Pentecostes, ele diz: eu quero dizer uma coisa a vocês. E Pedro é objetivo, sem simulação. Esse Cristo que vocês mataram, quero dizer a vocês que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que vocês se arrependam e sejam batizados em nome de Cristo. Não tem mimimi, não há conversa fiada. Vocês têm que se converter, têm que se arrepender, se converterem, e vocês precisam ser batizados em nome de Jesus. Não há simulação, a semelhança do anel que vai sendo passado, e as pessoas acham
que tem o anel. Ele diz: não, vocês têm que se arrependerem e têm que ser batizados. Não existe cristianismo sem arrependimento. A base missiológica, a base de missões é você ter Cristo e passar esse Cristo a outra pessoa, anunciar a outra pessoa. E diz o texto que esse compromisso, essa manifestação deles diante da multidão, 3.000 pessoas, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram e foram agregadas à igreja naquele dia. Como assim? As pessoas não estavam querendo brincar de ter o anel, brincar de ter Cristo. As pessoas queriam de verdade ter Cristo. A simulação no decorrer da igreja na história vai se tornar um grande problema para a igreja, porque você pode brincar de cristão sem ser cristão. Você pode frequentar uma igreja e ter o nome no hall de membros da igreja sem ser cristão. E isto vai diminuindo o potencial, a força missionária da igreja. A igreja vai perdendo a sua essência, exatamente porque ela não consegue mais, ela não tem no seu interior todas as pessoas comprometidas com o cristianismo. Querem viver de qualquer maneira. Mas para o cristianismo isso não basta. Eu gosto de contar a experiência de Juan Carlos Ortiz, um escritor argentino, autor do livro Discípulo. Ele conta que quando chegou a televisão na Argentina, quando começou a ser transmitido, os primeiros aparelhos começaram a ser usados, então pouquíssimas casas tinham televisão. Então normalmente, hoje a realidade é outra, mas naquela época o indivíduo ia lá, comprava um aparelho de TV, comprava uma antena e ele subia no telhado da casa. Eu não vou perguntar quantos são deste tempo, para você não fazerem cálculo da sua idade, mas subia no telhado da casa, eu peguei esse tempo, e dizia assim: Tidinho, vai lá em cima, que está chuviscando, o vento fazia a antena sair da posição, sobe lá e vai lá mexer na antena. E eu ia pelo basculhante da cozinha, pendurava nele, pulava em cima, subia no telhado, chegava até a coluna, o ferro que ficava preso à antena, o fio estava no lugar direitinho, o fio da antena, aquele fio achatado. Então encostava a mão na antena, girava um pouquinho e gritava lá de cima o quê? Vocês sabem. Tá bom! Aí lá de baixo respondia assim: não! E a gente mexia mais um pouquinho a antena, segurando no cano da antena, para não despencar do telhado, e puxava mais um pouquinho e gritava lá de cima: tá bom! Dizia não. Aí de repente alguém lá de baixo gritava: tá bom! Aí a gente parava. Aí a pessoa falava o quê? Piorou. Aí você pegava a antena, dizia nessa posição, pegou uma boa imagem, ficava só por ali, regulando, para ver se ficava boa outra vez, dizia tá bom. Aí você soltava assim, a antena assim, pedindo pelo amor de Deus para ela não mexer, e aí ela ficava paradinha, você soltava a antena, se afastava do ferro, não encostava a mão nele e dizia tá bom. E a pessoa lá de baixo vinha aquela palavra abençoada: tá. Aí você se afastava no telhado sem balançar coisa alguma. E quando não chegava lá embaixo, a pessoa dizia: piorou. Mas ele disse que chegou lá, era assim. Aqui também foi assim. E aí, diz Juan Carlos Ortiz, que as pessoas começaram a comprar pouquíssimas antenas, televisão, colocar. Então diz Ortiz que uma mulher no bairro em Buenos Aires disse para o marido: marido, você já viu que algumas casas têm televisão? E ele disse: pouquíssimas, mas algumas já têm. E aí ela ficou olhando, foi para a janela, tentou olhar uma ou outra longe. No dia seguinte, ela, incomodada com aquela situação, disse: marido, tem mais uma casa que tem televisão, que ela viu a antena em cima da casa. E no outro dia: marido, tem mais uma casa na rua de trás, que já tem televisão.
E ele disse: eu vi, a gente também poderia ter uma televisão. E aí ele disse: não, mulher, a gente não tem dinheiro para comprar televisão, a gente não tem condições. E aí ele saiu, foi embora trabalhar. E quando ele voltou, ela teve uma grande ideia. Falou: marido, eu queria conversar com você sobre a televisão. Ele disse: eu já disse para você que a gente não tem dinheiro para comprar televisão. E ela disse: não, não é isto. Será que a gente não consegue comprar uma antena? E ela disse: antena? E ele disse: antena? Como assim? Comprar uma antena. Ele falou: para que a gente quer uma antena? Para colocar em cima da casa. Ele falou: mas eu não tenho dinheiro para comprar televisão. E ela disse: não há problema, a gente põe só a antena. E ele disse: para que a gente quer só a antena em cima da casa? E ela disse: quando os vizinhos olharem, eles vão achar que a gente tem televisão. E diz o Juan Carlos Ortiz, e assim foi feito. Ele foi e comprou uma antena, subiu na casa, prendeu um cano de ferro, prendeu a antena, puxou o fio, botou, passando por debaixo da telha para descer na casa. E aí ela saiu, olhou do lado de fora no quintal para casa, toda feliz. E ela falou para ele: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ele falou: mas a gente continua sem televisão. E ela disse: e daí? Quem olhar vai pensar que a gente tem. Para o cristianismo isso não serve. O que Jesus está dizendo aos apóstolos é que eles precisariam se comprometerem. Que tudo estava pronto, tudo estava realizado, tudo estava consumado. Mas agora eles precisavam se comprometer profundamente. E diz a Bíblia que eles todos tinham o coração na mesma direção. E ninguém dizia que coisa alguma era sua. E eles reuniam juntos no partir do pão. Ou seja, ninguém estava fingindo de ser crente em Jesus. Ninguém estava ali passando para as outras pessoas uma imagem de algo que fosse falso. Não, elas estavam ali verdadeiramente, profundamente comprometidas com o reino de Deus. E vai dar certo a igreja primitiva, o começo da evangelização, a igreja nascedora, porque essa igreja estava profundamente comprometida. E quando nós não estamos profundamente comprometidos, não adianta, porque não dará certo. Se você não estiver profundamente comprometido, não adianta, não vai dar certo. Porque se nós simularmos que temos responsabilidades, mas não assumimos a responsabilidade, que a igreja tem responsabilidades, mas nós não assumimos as responsabilidades da igreja, se nós simulamos que a igreja precisa evangelizar, e você não está disposto à evangelização, se nós entendemos que a igreja precisa fazer ação social, mas você não está disponível para realizar essa ação social, nós estamos apenas simulando. A igreja existia. E ainda Atos, logo a seguir, vai dizer, começando uma coordenada adversativa, diz: mas havia na igreja Ananias e Safira. Alternativa, coordenada, ou diz: a igreja era assim, mas havia na igreja Ananias e Safira. Ou seja, havia exceções naquela igreja. Gente que parecia que estava comprometida, mas não estava comprometida. Gente que parecia que havia se convertido, mas não havia se convertido. E eles vão negar exatamente na dedicação de dízimos e ofertas ao Senhor. E vai cair completamente morto. Primeiro Ananias e depois Safira. Porque eles não estavam comprometidos com o reino de Deus. Naquele tempo, a igreja já tinha essa dificuldade. Por isso começa com uma coordenada sindética aditiva. Aliás, coordenada alternativa. Aditiva é a letra E. Alternativa. Dizendo: mas eles dois são exceção dentro da igreja. Não basta a gente achar que a gente precisa ser realmente.
E a obra missionária, ela vai ganhar dimensões à medida que a igreja for igreja de verdade. Porque é só uma consequência. Precisamos todos nós, sem qualquer dificuldade, entender que nós somos os cristãos que estão no mundo para fazer missões. Se não fizermos, quem fará missões? Eu quero encerrar contando a história de um empresário. Ele vivia num centro, junto a um manancial de água no deserto. E ele tinha um empregado, um beduíno, que nunca havia saído daquele lugar, nunca foi a um grande centro. E um dia ele ia ao grande centro e resolveu levar aquele beduíno, aquele homem simples que trabalhava para ele. E disse: amanhã eu saio, eu parto para numa caravana, e eu gostaria de levar você comigo. Você nunca foi a um grande centro? Ele disse: não, fui criado aqui perto desse oásis e nunca saí daqui. E eles empreenderam a viagem, saíram durante a noite, viajaram a noite inteira. E aí pela manhã, boa parte do dia viajaram e chegaram ao Cairo, chegaram a uma grande cidade. Então conta que ele reservou 2 apartamentos, um para ele e um para um beduíno ao lado do apartamento dele. E ele então chegou já final de tarde, chegaram os dois no final da tarde. Ele entrou no apartamento dele e ele deitou para descansar. E o beduíno entrou no outro apartamento. Daí a pouco ele está escutando um barulho no apartamento em que o beduíno estava. Pá, 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 tá, tá. E ele então, já no meio sonolento, ele acordou assustado e viu que o barulho vinha do apartamento do beduíno. E então ele trocou a roupa, abriu a porta, saiu no corredor, bateu a porta da casa, do apartamento que estava o beduíno. Ele abriu a porta e aí o patrão entrou e disse: rapaz, eu estou escutando uma barulhada aqui. E aí o beduíno falou: é aquilo ali, ó. E falou: o que que tem aquilo? Apontou para uma torneira. O que que tem aquilo? Ele falou: sai água. E aí o patrão disse: eu sei que sai água, mas por que o barulho? Eu estou arrancando. Parecia até que ele era de São João de Meriti. Eu estou arrancando. Disse: por que você está arrancando? Ele falou: sai água. Quando a gente for no deserto, é só levar essa torneira e abrir, porque ela sai água. Aí o patrão olhou e disse: rapaz, vem comigo. Foram até a portaria e disse: onde fica a caixa d'água? Você fica no último andar, em cima do último andar. Ele disse: posso levá-lo até lá? Pode. Subiu. Foram lá em cima, tampou a caixa d'água e disse para o beduíno: olha ali dentro. Ele olhou aquela imensidão de água e ele disse: rapaz, lá naquela torneira sai água por causa dessa caixa d'água aqui. Se você arrancar aquela torneira e levar, de nada adianta. Sabe por quê? Porque o que faz sair água naquela torneira é essa caixa d'água. Aquela torneira sozinha no deserto não serve para nada. Quando nós, irmãos, achamos que somos a torneira do reino de Deus e que a gente vai fazer sair água onde a gente quiser, se você se desconectar de Deus, você não sai mais água. Você é uma torneira vazia. Se você se agarrar à sua organização, achando que ela é a torneira que faz sair água onde quiser, você vai morrer seco com a sua organização. Porque todos nós precisamos estar ligados à água da vida, que é Jesus, nosso Senhor e Salvador. E Ele faz jorrar água do nosso ventre. Jorrar água através de nós. Ou seja, quem tem Cristo no seu interior, essa pessoa vai fazer jorrar dessa água sobre outras pessoas. A igreja, ela é uma torneira que precisa estar ligada a Cristo, para que Ele saia por meio da torneira.
Se nós nos desligarmos, agarrados a outras coisas, nós não jorraremos a água da vida que é Jesus.